Queridos, nós falávamos o poder que a igreja tem de quebrar todas as maldições. E nós vemos na caminhada cristã, nós temos alguns estágios. E a Bíblia, é interessante isso, a Bíblia faz um paralelo. E nós podemos também com a nossa vida fazer esse mesmo paralelo entre a saída de Israel ali do Egito e a caminhada cristã. Porque quando Israel sai do Egito, se você for ler ali o livro de Êxodo, os livros ali do Pentateuco, em que Deus vai operando milagres, fazendo coisas tremendas para tirar Israel do Egito, esse é um poder, é um ato de salvação de Deus, que nós podemos fazer um paralelo com a nossa conversão. Assim como Deus age ali com Israel, tira Israel do Egito, Deus opera a salvação em nossas vidas. E é muito legal você perceber essa comparação, você ler a Bíblia, aprender a ler a Bíblia, os fatos do Antigo Testamento, e aplicar esses fatos ao que está acontecendo hoje conosco. Porque a salvação, a libertação de Israel da escravidão, é a mesma ação que Deus realiza na libertação de cada um de nós, nas nossas vidas, quando nós estávamos no mundo. Faraó ali, a escravidão representa o tempo em que nós servíamos ali no mundo, Nossas vidas estavam em escravidão antes de nós conhecermos a Deus. E para nós sairmos, para nós sermos livres ali do poder de Faraó, vamos dizer assim como Israel, nós estávamos debaixo da mão de Faraó no mundo, no Egito. O Egito representa o mundo, Faraó representa o príncipe das trevas, que operava, que de uma certa forma dominava as nossas vidas, porque a gente permanecia completamente ignorante das coisas de Deus, indiferente às coisas de Deus, indiferente à fé. Nós tínhamos a razão dessa nossa indiferença às coisas de Deus, diz a Bíblia, vem de uma operação do mal, uma operação das trevas. E o que nos libertou, o que nos abriu os olhos, que nos permitiu sair desse domínio, como diz lá no livro de Colossenses, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse versículo simboliza essa ação de Deus, que pega você, de onde você está, e te traz para o meio da comunhão dos filhos de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Essa ação de Deus não depende de nós não fizemos nada para que isso acontecesse conosco. Foi uma ação poderosa e exclusiva de Deus. Deus foi lá e pegou a gente, trouxe para cá, como uma águia pega os seus filhotes, diz a Bíblia, e transporta para um lugar seguro. Deus nos trouxe para um lugar seguro. Deus nos salvou assim como salvou a Israel das mãos de Faraó. Esse é o paralelo que nós fazemos em relação ao Antigo Testamento. Eu sou salvo não porque eu tenha feito algo, eu sou salvo não porque eu tenha algum merecimento, porque eu seja bom, não, eu sou salvo porque Deus me amou e resgatou a minha vida por puro amor. Apenas porque amou, você teve prazer em sua vida, resgatou você. Jesus morreu na cruz e recebeu ali na cruz o pagamento dos meus pecados. Eu não fiz nada, Ele fez. Não preciso fazer nada para ser salvo, só preciso crer, confiar, porque crer no sentido bíblico não é apenas uma atividade da mente que diz eu acredito, não é isso. Quando a Bíblia fala em crer, é uma atitude de confiança que eu tenho naquela pessoa, no poder que aquela pessoa tem para me salvar. Se você acreditar que Jesus tem poder para salvar você e você confiar nele, você é salvo, porque você confiou, a tua fé está depositada no Salvador e não em você.
Eu não acredito em mim para ser salvo, acredito nele que me salva. A Bíblia, nós lemos Gálatas 3, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como é que ele nos resgata? O texto diz: fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Quer dizer, ele recebe a punição, a maldição dos meus pecados, por ter quebrado a minha comunhão com Deus, por ter quebrado a lei, por ter transgredido a lei. Por isso nós dizemos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós ouvimos, as pessoas falam muito isso, repetem isso, mas não compreendem. Jesus morreu pelos meus pecados. Quando nós afirmamos isso, nós estamos afirmando que eu é que merecia aquela morte. Eu é que merecia morrer, eu é que merecia aquela punição que ele suportou em meu lugar. Então por isso eu não preciso morrer, por isso eu tenho a vida eterna. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está dizendo isso, Deus deu o seu Filho para morrer em meu lugar, por isso você é salvo. Então, entenda essa verdade, porque isso é o Evangelho. Todas as vezes que eu pergunto onde eu vou, e muitos são crentes, é interessante isso, eu faço essa pergunta muitas vezes para os crentes, e pergunto o seguinte: se você morrer agora, você tem certeza que você é salvo? Aí eu pergunto: quem não tem certeza, levanta a mão. Muitos levantam a mão. Muitos levantam a mão. Muitos não têm certeza de que são salvos. Então você tem certeza que você é salvo? Você vai dizer assim: mas como é que eu vou ter certeza? Só vou ter certeza quando eu morrer e estiver diante de Deus. E eu pergunto para você: mas será que essa é uma forma agradável de se viver? Uma forma segura de você vivenciar a sua fé? Eu sou crente, mas não sei se eu sou salvo, porque só vou saber na hora que estiver diante de Deus. Porque a pessoa pensa dessa forma. Qual é a razão das pessoas terem essa insegurança? Você não tem segurança sobre a sua salvação quando você olha para a sua própria justiça. Se eu olho para a minha própria justiça, eu vou estar sempre inseguro acerca da minha salvação, porque eu sou injusto. Por mais que eu queira ser uma pessoa boa, justa, eu cometo muitas injustiças. A salvação, a base, o fundamento da sua salvação, não é a sua justiça. O fundamento da sua salvação é a cruz de Jesus. Se você confiar no que Jesus fez por você, você é filho de Deus e você é salvo. Mas se eu penso assim: mas eu cometo muitos erros, eu acho que eu não sou salvo. Você está confiando em você. Você está dependendo de você para ser. Mas ontem eu fiz muita besteira, então eu não sou salvo. A salvação não é, vou repetir aqui uma coisa que eu ouvi há muitos anos e gosto muito e repito sempre: a salvação não é o ioiô de Deus. Por que o ioiô de Deus? O ioiô é aquele que vai e vem, né? Pecou, tá no inferno. Não pecou, tá no céu. Não pecou, tá no inferno. Não pecou, tá no céu. Você imagina se a tua vida fosse um ioiô, que a cada vez que você cometesse um pecado, você estivesse perdido. Não. Pense na imagem de uma família. O filho, ele é filho quando erra e quando ele acerta. Quando erra e quando... É claro que tem erros que quebram a comunhão com a família. Existem erros tão graves que mesmo um filho pode quebrar a relação com a família. Eu não estou dizendo que você está livre, você pode cometer todo tipo de erro. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que as nossas imperfeições não afastam o amor de Deus das nossas vidas. Às vezes eu erro, às vezes eu falo besteira, mas eu não quero me separar da minha família. Eu amo a minha família, né? Eu amo a Deus,
mas sou imperfeito, cometo erros. Você é assim também. E isso não tira a salvação das tuas mãos. E a mesma situação nós vemos em relação a Israel. Deus fala muito isso para Israel: eu estou escolhendo vocês, não é porque vocês são bons. Eu estou escolhendo vocês não porque vocês são a melhor nação do mundo. Deuteronômio, capítulo 7, verso 7. Deus fala para Israel, assim que está tirando Israel do Egito, antes de Israel entrar em Canaã. Olha só, se coloca aqui no lugar de Israel. Deus está falando a mesma coisa para nós. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, nós somos salvos não por causa da nossa condição, esta ou aquela, mas porque Deus nos ama. O fundamento da nossa salvação é o amor do nosso Deus, mas porque o Senhor vos amava, diz a Bíblia. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança. Deus fez uma aliança conosco no dia da nossa conversão. Por isso que nós tomamos a ceia. A ceia é o símbolo dessa aliança, né? Que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então a mesma coisa acontece conosco. Deus não nos escolheu para nos salvar porque nós somos especiais ou formidáveis. Nada disso. Ele escolheu porque Ele nos amou, graças a Deus. Isso me dá uma segurança incrível. Porque se dependesse de mim, eu estaria inseguro, porque eu sou falho, eu sou imperfeito. Eu não posso cometer vários erros na minha vida. Na ânsia de acertar, muitas vezes nós erramos. Mas isso não tira o nosso valor diante de Deus. Então a salvação é a ação de Deus. Mas tem uma coisa que eu quero que você preste atenção: a salvação é só o começo da caminhada. Fala assim, é só o começo, né? Porque a salvação ao mesmo tempo foi tudo, mas ao mesmo tempo ficou atrás. Israel saiu do Egito, foi salvo, eu fui salvo do mundo, mas agora eu tenho uma vida pela frente. Agora eu já sou filho de Deus, eu tenho uma vida pela frente. Então, assim como Israel tinha uma terra para conquistar, eu tenho uma vida para conquistar. Eu não posso ficar mais confiado na salvação. Graças a Deus fui salvo, já sou filho, já sou da família de Deus, mas agora eu tenho que entrar em Canaã. Quando Israel foi livre, olha só que paralelo incrível com a nossa vida. Quando Israel foi tirado do Egito, viu aqueles milagres, viu tudo que Deus fez, Israel se emocionou, Israel adorou a Deus, Israel louvou a Deus, deu glória a Deus. Mas quando Israel viu que tinha que conquistar uma terra, que tinha trabalho para fazer, que tinha diversidade para enfrentar, Israel quis voltar para o Egito. Quer dizer, Israel se enfureceu contra Deus, se magoou com Deus. Porque Israel, assim como nós gostamos das coisas fáceis, a nossa fé vai ser testada pela vida. A decisão é interessante. Deus não nos livra das adversidades da vida, porque Ele quer que a nossa fé seja testada, provada e supere as adversidades da vida. Por isso que nós temos Canaã para conquistar e os inimigos estão lá. A salvação é uma operação exclusiva de Deus. Eu não faço nada. É mordomia pura. É graça. Mas depois que eu sou salvo, eu tenho Canaã para conquistar. E as pessoas não querem. Quantos voltam para o Egito para não ter que enfrentar as adversidades? Quantos desistem da fé? Quantos desistem da caminhada por conta
da luta que tem diante de si. Você não vai desistir, meu irmão. A salvação, por isso que a salvação começa com batismo. Quando eu sou salvo, eu passo por um batismo. É o começo. Você está entrando, você está passando por uma água, você sai, mas tem toda uma nova vida para viver, e essa é eterna, essa não acaba nunca. Então, eu tenho a terra prometida para conquistar. A terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, é um paralelo para nós, de que depois que Deus nos salva, depois que Deus resgata a sua vida, depois que Deus traz você para a vida eterna, para a vida do Espírito, que é uma vida eterna, depois que Deus faz isso, eu tenho a vida boa para conquistar, né? Eu vou ter que trabalhar para ser próspero, eu vou ter que trabalhar para ter bons relacionamentos, eu vou ter que, né, lutar para vencer as adversidades que se opõem contra mim. Eu não sou um privilegiado em relação às dificuldades da vida, em relação às pessoas que não conhecem a Deus. As nossas dificuldades são as mesmas, a diferença é o auxílio de Deus, mas eu tenho que conquistar, é o meu papel. Então, a terra da promessa, Canaã, não é uma possibilidade. O que eu quero dizer com isso? Que a vida boa, uma vida realizada, uma vida feliz, não é uma possibilidade, é uma realidade no fim do caminho. Quer dizer que se eu andar pela caminhada que Deus coloca para mim, eu vou chegar na vida boa. A vida de bênção, a vida de alegria, a vida de paz, a vida plena é uma realidade diante do povo de Deus. Mas o povo de Deus tem que crer em Canaã, tem que crer que Canaã está diante de nós, e que depois que nós derrubarmos os adversários que aparecerem diante de nós, nós vamos comer da terra que mana leite e mel, nós vamos pisar nessa terra. É algo real, não é um sonho, não é uma ilusão, não é uma utopia. Canaã não era uma utopia para Israel. Canaã estava diante dos olhos de Israel. Deus pegou Moisés, fez Moisés subir no monte e falar: olha para a terra. Oh, meu Deus, sobe e olha, porque a terra está diante de ti, terra boa que mana leite e mel. Ou seja, o cristão, ele pode provar disso ainda hoje. Essa é a promessa de Deus para nós. Não é algo que talvez aconteça, não, é algo que vai acontecer, se nós andarmos pelas pegadas que o Senhor nos mostrar. Há coisas que nós temos que evitar nessa caminhada, porque elas trazem maldição. E é interessante que muitas das coisas que trazem maldição são as coisas que são praticadas pelos povos que habitavam Canaã. Ou seja, as práticas, a cultura, muito daquilo que aqueles povos praticavam, são exatamente as coisas que trouxeram maldição sobre aqueles povos e fizeram com que Israel trouxesse juízo sobre eles. Porque Israel era a mão do juízo de Deus sobre Canaã. Preste atenção nisso. Porque nós, às vezes, nós estamos tão absorvidos pelas práticas do mundo, que nós começamos a achar normal tudo que o mundo faz. Mas Deus estava tirando os povos, os jebuseus, os cananeus, daquela terra, por conta da maldade daquele povo, e estava dizendo para Israel: vocês vão ocupar aquela terra, mas não hajam de acordo com as práticas dos povos que eu estou expulsando dali através das suas mãos. Existem várias, se você for ler, a Bíblia fala de várias práticas. Só vou ler algumas, aqui em Deuteronômio capítulo 9, verso 4, Deuteronômio 9, verso 4,
Deus fala, eu vou lançar fora essas terras, eu vou lançar fora esses povos diante de vocês, mas não façam como eles, não andem nos mesmos caminhos, não tenham a mesma cultura. Gente, nós temos que aprender a olhar para o mundo e identificar no mundo aquilo que traz maldição sobre o mundo. Porque a cultura, aquilo que muitas vezes o mundo chama de normal, é abominação aos olhos de Deus. Olha só, quando, pois, diz o verso 4, o Senhor teu Deus os lançar fora, lançar quem fora? Os povos que estavam ali, de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade destas nações, pela maldade, é que o Senhor as lança fora diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações. Quer dizer, havia tanta maldade nestes povos que Deus destruiu os povos. O Senhor Deus as lança fora de diante de ti para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, não façam as mesmas coisas, porque senão vai acontecer a mesma coisa com vocês. Ou seja, aquelas nações estavam sob maldição por causa dos seus maus caminhos. E no verso 18, no capítulo 18, no verso 9, a Bíblia fala assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, ou seja, na terra da promessa, Deus está fazendo você entrar na terra da promessa. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. O que é abominação? Abominação é algo que é detestável. Eu posso trocar a palavra abominação, algo que é repugnante aos olhos de Deus. Algo que causa repugnância no senso de justiça de Deus. Isso é a abominação. É mais que o pecado. Uma coisa é o pecado, decorrendo da imperfeição humana. Outra coisa é uma abominação. Abominação é algo que mexe com a estrutura da criação. É o homem mexendo com a estrutura da criação, mudando aquilo que Deus fez para algo que é detestável para Deus. Não é meramente uma falha. Pondo a mão na criação e querendo ser Deus no lugar de Deus, criando deuses, formas, atos abomináveis, detestáveis. O homem colocando a mão na criação de Deus e mudando, pervertendo o que Deus fez por um propósito. O homem fala, não serve, vou usar isso aqui para outra coisa. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Aí ele vai falar algumas coisas, mas já é um exemplo interessante. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, que era uma coisa normal entre os povos, sacrificar os filhos a deuses. Graças a Deus isso ninguém mais faz. Quer dizer, nem adivinhador. Aqui já começa a entrar num campo que é muito comum nas ruas. Nem adivinhador, nem prognosticador. Prognosticador, leitura de mão, por exemplo, se enquadra nisso aqui. Uma pessoa que olha a tua mão e determina o teu futuro lendo a sua mão. Para nós, isso é uma coisa inocente. Para Deus parece que não é inocente. Por quê? Porque você, quando dá a mão, você não percebe, Eu chego, dou a mão para uma pessoa ler, E essa pessoa aqui tem um pacto espiritual, porque senão ela não teria esse poder para fazer a leitura de mão. Eu estou dando a minha mão para que essa pessoa estabeleça o meu futuro. Quer dizer, eu faço aqui, sem perceber, um pacto. Pode ler. Teu futuro vai ser isso, e você aceita. É? Inocente, mas é uma coisa que os povos faziam comumente, que Deus condenou severamente. Por quê? Por que Deus condena severamente? Porque você está entregando o teu futuro para uma fonte espiritual desconhecida e não nas mãos do Deus que te criou.
nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, que é a pessoa que faz uma mágica ou algum trabalho espiritual para trazer um resultado sobre a vida de alguém. Deus está falando, vocês não vão fazer isso. Nem mágico, que não fala do mágico de criança, não. Do mágico que faz truque. Não é isso, não. É também a magia negra, que são ações destinadas a realmente conseguir um resultado, com pactos espirituais. O sujeito tem um pacto, uma ligação com o mundo espiritual, através do qual ele recebe uma revelação do que ele tem que fazer materialmente, para que esse espírito atue materialmente na vida. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Mágico é o feiticeiro, isso é a mesma coisa. Nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Nem quem consulte a Bíblia que está falando. Eu sei que isso aqui é uma questão delicada, porque há religiões, pessoas que nós conhecemos, amigos nossos às vezes, que participam de religiões que fazem comunicação com os mortos. A Bíblia está dizendo que é uma abominação. Nós não vamos discutir, nós não vamos debater, nós não vamos julgar os outros, mas vamos olhar para o que a Bíblia diz em relação às nossas vidas. Nós vamos entrar em debate nem em discussão com outras religiões, mas olha o que a palavra de Deus está falando. Nem quem consulte os mortos. Eu só estou pegando esses exemplos porque são fatos muito comuns na vida e que nós achamos normais. Não, mas todo mundo tem a sua religião. Não é bem assim. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Olha só que coisa grave. Esse texto está nos ensinando que todas as vezes que você consulta uma fonte sobrenatural, alguma coisa que vai trazer uma revelação para você, seja da mão de quem for, de onde que essa pessoa vai receber essa revelação? Todas as vezes que eu consulto uma fonte espiritual, todas as vezes que eu procuro saber o meu futuro, procuro uma cura, procuro uma ajuda sobrenatural, eu não posso ignorar a fonte desse poder que eu estou buscando, a identidade dessa fonte. Porque nós não podemos entrar em contato com fontes espirituais. Quando você entra em contato com uma cartomante, pessoas que leem a mão, consultam mortos, você está entrando na dimensão do mundo espiritual. Presta atenção nisso. Você está entrando em contato, em ligação, abrindo uma janela com o mundo espiritual. E essa janela permite que essa fonte que você entrou em contato para obter um benefício, comece a atuar na sua vida. Quer dizer, você começa a lidar com forças espirituais, com espíritos que você não conhece, mas você está acessando uma janela que não vai mais se fechar. Você está dando uma autorização para esse agente espiritual que você não sabe quem é, você acha que é uma coisa inocente. Às vezes uma pessoa fala assim, não, mas eu conheço uma pessoa que foi no trabalho de religião e ficou curado. Eu não duvido. Eu não duvido. O que nós não sabemos é o preço que vai ser cobrado no futuro. Agora, quando você vai consultar o mundo espiritual, o único espírito que você pode consultar é o Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito. Qualquer outra fonte espiritual vem do maligno. É duro dizer isso, porque muitas pessoas estão inocentemente lidando com isso, com toda boa fé. Eu sei disso. Mas a Bíblia está nos dando uma mensagem, que se eu não estou em contato com o Espírito Santo, muitas vezes na boa vontade de conseguir um favor para os meus filhos, para uma cura, para uma necessidade, para um desespero que eu tenho, eu vou entrego a minha vida, meu futuro, a vida do meu filho, da minha filha, para um agente espiritual,
que não é o Espírito Santo. É que todos nós queremos entrar na terra de Canaã. Todos nós queremos uma vida boa. Perseguição disso, a gente faz ligações, pactos que nós não sabemos com quem nós estamos fazendo. Olha que diz Provérbios 14. Sublime na tua Bíblia, anote esse texto, porque ele explica por que parece tão bom o caminho. Provérbios 14, verso 12 fala assim: há um caminho que ao homem parece direito, parece que é tão bom. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Não, mas eu vou nessa reunião, o bispo, eu vou nessa reunião, o pessoal só fala de paz, o pessoal fala até o nome de Jesus. Não, é uma coisa boa, uma coisa calma, uma coisa tranquila. E a pessoa tem até uma voz assim meio diferente, ele fala assim pausado. Não pode ser ruim. Se é ruim ou se é bom, depende do espírito que está atuando, depende da fonte espiritual que ele está consultando. Mas não pode ser do mal. Se é do mal, se é do bem, não sou eu que vou dizer, é a Bíblia que tem que dizer. Não importa o que eles falam, qual o espírito que eles invocam. O espírito do não sei, fulano de tal. Não, fulano de tal não. Só tem um espírito que você pode invocar, é o Espírito de Deus, em nome de Jesus. Qualquer outro espírito, seja quem for, seja maravilha que ele fale, não sei qual maravilha, não importa, porque para enganar ele vai falar maravilhas, para enganar ele vai falar coisas filosóficas, porque ele quer enganar, tudo que ele quer é a brecha para poder entrar na tua vida. E se for preciso dizer coisas magníficas para abrir essa janela na tua vida e entrar, ele vai fazer. Vai imitar o morto não sei quem, ele vai fazer o que for necessário para você abrir a janela e permitir que essa morte passe a atuar na vida. Então, não é verdade que todas as religiões são iguais. Todas as religiões devem ser respeitadas, porque eu não posso entrar na escolha do outro, eu não posso brigar com o outro por causa da escolha que ele fez. Eu respeito. Não, eu consulto o Espírito e acho que é de Deus. Eu respeito. A Bíblia diz que não é de Deus, mas se você acha que é de Deus, eu não vou brigar com você por isso. Eu respeito. Eu tenho o dever de te respeitar. Tua escolha. Agora, só quero dizer, se você estiver aberto, eu quero dizer para você o que a Bíblia diz. Você entendeu? Nós não vamos ficar discutindo. Não se discute, isso não é assunto para discutir. Mas é um assunto que nós devemos instruir você, para você não cair nessa armadilha. Por que eu tenho essa preocupação? Porque eu conheço irmãos na igreja que vão e acham que não estão sendo instruídos. Mas tem uma boa notícia. Queridos, uma vez, teve uma moça que trabalhou em casa, e eu estava conversando esse assunto com ela, estava pregando para ela e falando disso. Ela me disse assim: eu sei que não é brincadeira. Falei: como é que você sabe? Não, eu morava com umas meninas lá no Recife, e a gente fazia aquela roda, que a gente dava as mãos, colocava ali as letras e esperava as mensagens, e as letras se mexiam, e a gente começou a receber várias mensagens. Falei: pois é, a gente se reunia, dava as mãos, invocava ali, eu não sei, nem sei como é o processo, mas sei que eles faziam ali o processo, e sei que funcionava. O Espírito vinha e falava com elas. Aí falei: e qual foi o resultado? O resultado, tinha uma das nossas que era mais sensível. E um dia eu voltei para casa, encontrei ela no chão, terrivelmente atormentada, fora da consciência, falando coisas horríveis. Falei: pois é, o que vocês fizeram? A gente chamou um pastor. Né? Correram, interessante, né? A gente chamou um pastor, o pastor orou com ela, ela foi liberta. Então, a boa notícia, fala para o teu irmão, você pode chamar um pastor. Olha só, Mateus 16, verso 15: disse-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe:
Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, pedra é a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, sobre esta pedra edificarei, sobre esta base, sobre este fundamento, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves, ou seja, a chave é a autoridade. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então há uma autoridade na igreja. Por isso nós vamos fechar todas as janelas que foram abertas, com esta autoridade que o Senhor conferiu à igreja. Amém? Porque a nossa missão individual e como igreja, nossa missão comunitária é entrar na terra de Canaã. A igreja vai entrar na terra de Canaã, e você também vai entrar na terra de Canaã, na terra prometida, na terra que emana leite e mel. Prepara os teus pés, prepara a tua alma para a felicidade, que é o que Deus tem para você ali adiante, uma vida boa. Vai haver derramamento de alegria no teu futuro, na sua casa, em nome de Jesus.